Vamos lá. Essa semana não começou fácil pra mim. O mundo basicamente era o mesmo. O sol brilhava lá fora, o céu ainda era azul, mas dado o resultado das eleições e as porcentagens, era como se o preconceito, a intolerância ganhasse forma, voz, de uma concretude que não dava mais para fingir que não tá ali, que não é assim, que é só uma brincadeira. E não é uma questão de direita ou de esquerda. Se a gente voltar mais anteriormente, se eu tivesse um amigo que me trata super bem, mas para outros amigos faz com que eles duvidem da existência deles, da individualidade deles, como se eles não merecessem o espaço que eles têm, a vida que eles têm, os direitos que eles têm. Isso ganha uma proporção muito maior quando esse discurso vem de uma figura pública. E a gente parecia que estava progredindo, parecia que estava indo para um caminho que uma brincadeira que diminui o outro não tem mais o nome de brincadeira. E eu senti que a gente regrediu muitos passos e que agora diminuir o outro virou uma questão de ser só uma brincadeira, ser só da boca para fora, quando a gente sabe que isso vai muito além, que é muito permissivo. Se eu aceito que um amigo me trate bem, mas a outra pessoa ele trate como se a existência dela fosse uma ofensa à existência dele, se eu deixo isso acontecer e falo que comigo ele é uma ótima pessoa, eu estou sendo permissiva com essa ação que ele está tendo com outra pessoa. Ver as proporções que isso tomou e ver como isso se banalizou quando a gente estava começando a ter a sensibilidade de olhar com coragem e humanidade para o que um ser humano é capaz de fazer com um outro, foi uma apunhalada. E é difícil para mim olhar para o lado e não enxergar essa porcentagem, não enxergar esse pensamento simplório de achar que se o outro tiver mais direito, ele tá tirando algo que é meu. Eu vi um meme no Facebook que fala: o outro ter mais direito não quer dizer que você vai ter menos. Isso não é uma torta. E semana passada, no meu trabalho, o jardineiro foi cuidar do jardim e ele estava me explicando como que a grama não parece e ela cresce e toma conta de tudo. Sabe aqueles vãos entre os tijolos? Eles se enchem de verde. Ele falou que se você deixasse aquele espaço fechado por um tempo, aquilo ia ficar tudo verde. E ele falava como se aquilo fosse uma praga que se alastrasse. E eu ouvia que era simplesmente a natureza quebrando os obstáculos. E onde você acha que não deveria estar ou não deve estar, é da natureza dela. E ela simplesmente nasce, brota entre uma pedra de concreto e outra. E vai se alastrando e tomando conta, porque é o natural, porque é a existência dela. Eu li Rubem Alves essa semana e ele falava que a gente tem que parar de pensar em ter o tempo da máquina, em querer que as coisas aconteçam pra gente no tempo que acontece a máquina. Nós somos biológicos, como os animais, como as plantas, e o nosso tempo é o tempo da natureza. Então, como a grama, que ninguém percebe e se alastra e toma conta dos vãos em meio a um tijolo de concreto e outro, nós vamos nos unir. E ninguém solta a mão de ninguém. É uma frase simples, talvez dita no primário para que as crianças não se perdessem. Então talvez a gente tenha que retornar um pouquinho para não se perder. Ninguém solta a mão de ninguém. Não interessa o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que não seja tão ruim quanto a gente está imaginando. Pode ser que seja muito ruim. Agora, mais do que nunca, a gente consegue enxergar o potencial que o ser humano tem de engrandecer o outro com um olhar, com uma palavra,
que eram coisas que a gente estava calando, reprimindo, e o potencial que ele tem de diminuir e fazer com que a pessoa questione a própria existência e individualidade. Então nós não temos que calar. O olhar, a palavra que reconhece e que dá valor à existência de cada um é necessária. Ninguém solta a mão de ninguém. E assim a gente segue, como a grama que se alastra por todo o espaço, pouco a pouco, ninguém soltando a mão de ninguém, a gente vai se alastrar. Por quê? Porque é da nossa natureza se acolher e se aceitar.